Boa noite a todos. Então, eu vi que estava todo mundo ansioso, né? Essa é a nossa aula então de 3D Max, né? Meu nome é André. Eu vou mostrar um pouquinho algumas coisas hoje de 3D, né? Uma noção de como se formam ambientes virtuais. Eu vou mostrar também logo ainda entre amanhã e depois como a gente pode modelar uma casa no 3D Max, tá? Eu peço a compreensão de todos, que a turma está bem grande, né? São 15 participantes, então se vocês forem ainda não coloquei nada para disponibilizar para visualizar, tá? Já vou compartilhar com vocês. Eu peço que vocês coloquem as perguntas ali, vejam que no Live Meeting tem lá em cima uma parte de perguntas e respostas. Se vocês colocarem lá em cima, eu já vou deixar elas como reserva, né, de perguntas. Qualquer coisa ao final da aula de hoje a gente já começa a visualizar. Eu já posso responder para vocês o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Essa é uma aula mais introdutória, né, em ambientes virtuais. Vou compartilhar aqui com vocês um conteúdo. Antes de começar a mostrar o programa em si, né, o 3D Max, eu vou falar um pouquinho do mundo do 3D, né, de como as coisas funcionam no 3D. Esse aqui é um vídeo que eu peguei agora, que eles utilizaram não só 3D Max, mas eles utilizaram alguns outros softwares 3D também, como o Maya, que ele é um grande concorrente do Max, mas que a Autodesk, né, como a empresa corporativa maior, comprou o Maya, né, comprou o Maya, o Max, e eles têm também o AutoCAD, né, as três grandes linhas de produção 3D pertencem à Autodesk. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Então, o que acontece? O 3D hoje ele atua na área do cinema, né? Na área da arquitetura, na área da publicidade, lançamento de novos produtos, e também tem atuado bastante no entretenimento em relação a jogos, né? Então são as 5 áreas de atuação maiores do 3D. Um outro filme que foi usado também em 3D Max foi o Homem-Aranha 3. Claro que muito dos efeitos aqui, eles não são feitos só com o 3D, né? Tem um trabalho muito grande de pós-produção, porque às vezes a gente utiliza algum efeito de 3D, seja com 3D Max, seja com Maya, seja com Blender ou qualquer outro software desses mais conhecidos, ou então um software mais específico, por exemplo, lá da Disney, que eles utilizam um software que só eles têm. Eles também, depois da utilização do software, eles ainda fazem o acabamento, né, pós-produção em vídeo, né? Então, todo o trabalho, embora ele seja feito com 3D, eles têm retoques, né, pós-produção. Tanto é que hoje a gente chega a ter trabalhos aí fora de arquitetura que chega a ser 50% utilizando 3D Max e os outros 50% utilizando algum trabalho de pós-produção, ou com After Effects, ou algum Photoshop, algo que dê uma melhorada, né, um contraste melhor de realidade, né. Também tem alguns vídeos, alguns de animação, né, tá chovendo hambúrguer, tá dando onda, existem vários, o mercado está bem fomentado em relação às animações. Eu trouxe aqui o Shrek também, que é bem conhecido. Vou botar para vocês.
Então, muitos desses filmes desenvolvidos hoje em 100% 3D da DreamWorks, também eles não são utilizados softwares desses que a gente considera de softwares comuns, né? Como o 3D Max, eles têm um software desenvolvido especificamente para um filme, né? São softwares chegando a casa de 6 dígitos, né? Mais de $500 mil por aí, um software só para produzir 3D. Normalmente eles não vendem o software, eles desenvolvem e depois eles atualizam para os próximos filmes, né? Normalmente os softwares já têm alguma renderização, né? Sombra, luz, contraste, ou alguma coisa em relação à gravidade, por exemplo, se bater na água, dá o reflexo de água, como por exemplo não está chovendo onda. Depois de mostrar algumas coisas em relação a cinema, né? A gente viu algumas coisas de cinema, tanto de animação quanto de filmes, né? Com auxílio do 3D. Vou mostrar para vocês quando foi feito o lançamento do Max 2010. Hoje a gente está entrando, ainda não está lançado ainda, não tem um lançamento, mas está quase pronto o Max 2012, né, que vai ser lançado esse ano. No ano passado foi lançado 2011. Normalmente no início de cada ano é lançada uma nova versão do Max. Né, o Max começou nos anos 90, né, então o ano passado fez 20 anos do surgimento dele, né, conhecido antigamente era 3D Studio. Eles que desenvolveram, né, o Max que ele é hoje. Eles começaram, eram dois amigos, então eles pesquisavam bastante sobre como desenvolver um software 3D, né, em computação gráfica. Só que, claro, com o passar dos anos, o Max evoluiu muito. E esse é o vídeo de lançamento do Max 2010. Tudo isso é modelagem e texturização, é tudo 3D. Não tem nada de filmagem, né? Claro que tem algum trabalho de pós-produção, mas é basicamente tudo 3D. Notem os detalhes, principalmente de luz, sombra, textura, volume do modelo.
Tá, esse vídeo ele é um vídeo um pouquinho longo, tá? Depois, se vocês quiserem ver, então ele é desse autor aqui, Alex Roman, né? Esse vídeo ele foi produzido por cerca de 400 pessoas, né? Não só na parte de modelagem, mas em toda a construção do vídeo, pós-finalização. Além disso, né, depois de desenvolvido algo em 3D, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, a gente precisa finalizar ele, que é renderizar, né, que a gente chama. A renderização desse vídeo, que levou cerca de um pouco mais de 10 minutos, ele teve a utilização de mais de 400 computadores, né, uma ilha de computadores, uma do lado da outra, para poder produzir o vídeo. Tem casos que se a gente tentasse no computador caseiro, por exemplo, finalizar esse vídeo, a gente levaria séculos, né? E eu estou falando de séculos mesmo. Tem alguns casos que realmente a gente precisa de mais de um computador, um ao lado do outro, para poder finalizar. Deixa eu ver aqui, tem um colega nosso aqui que está sem som. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver por que ele está sem som. Além desse vídeo, trouxe também um vídeo bem legal, que hoje em dia muitas pessoas perguntam, a gente sabe modelar, por exemplo, o carro, modelar objetos, né, inanimados, ou computador, né, mesa, cadeira, essas coisas mais simples, né, mais que a gente chama de materiais inorgânicos, né? A gente tem uma certa tranquilidade para modelar, só que eu sinto pessoas que conseguem modelar esse tipo de objeto com facilidade têm uma dificuldade de modelar objetos orgânicos, né, que seriam pessoas, né, animais ou até mesmo árvores. A gente tem o ZBrush, tá? Ele não é da Autodesk, ele é da Pixologic, mas ele também faz um trabalho de modelagem também. Então a gente consegue, por exemplo, desenhar no ZBrush e passar o resto da animação, texturização toda no 3D Max. Vou mostrar um pouquinho do ZBrush. O ZBrush ele faz esse molde mesmo, né, no objeto, como se fosse, olha só, ele dá esse volume mesmo, ele dá essa sensação. Vocês vão ver vários vídeos na internet. O ZBrush ele tem sido um que é bem utilizado, ele é um concorrente bem forte para a Autodesk, né? A Autodesk eles possuem um similar ao ZBrush, que é o chamado de Moodbox, né? Só que o ZBrush ele é mais conhecido, ele é mais utilizado. Vocês vão ver, por exemplo, esse efeito ZBrush, por exemplo, foi usado no filme Piratas do Caribe, né, onde tem aqueles monstros lá marinhos que tem aqueles pedaços de fios, né? Tudo aquilo foi modelado com o ZBrush, né? Claro, depois teve outras tecnologias em cima, né? Não só o ZBrush. Depois eu trouxe aqui um vídeo que ele não está tão bem finalizado, mas é legal
para vocês terem uma noção do que dá para fazer também com 3D Max. Tem um vídeo na internet chamado Pantural. Eu vou botar aqui o nome, como é que se escreve, tá? Que ele é bem mais realístico. Olha só, a gente está vendo os wireframes do objeto. Às vezes, quando a gente acaba um projeto, a gente tem a contagem poligonal, né? Quantos polígonos foram utilizados. Deixa eu ver se esse aqui tem. Às vezes acontece muito do modelador, né? Ter ou não. Ó, uma semana de renderização. Ó, Pantural. Esse aqui é o nome. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo que ele só utiliza o 3D Max, né? Basicamente After Effects nos seus desenvolvimentos 3D, né? Seus projetos. Eu vi que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade eu vi que teve mais de uma pessoa aqui que não conseguiu visualizar bem o vídeo, né, 3D. Eu vou passar aqui os principais vídeos, tá? Vou deixar aqui num... Deixa eu ver. Vou botar no Google mesmo. Os vídeos que mais importam para vocês assistirem, tá? Que são os que são mais referência. Um deles é Alex Roman, né? Esse 37. Esse é um deles, anotem, né? Para quem não viu agora, que visualize depois, tá? Um outro, Pantural. Deixa eu ver se é o primeiro aqui. Esse primeiro aqui do YouTube. Ele é bem legal. Ele tem alguns outros vídeos também, mas o mais interessante é esse aqui, Shelby, Camaro, Jeep e... não me lembro qual é o outro carro, é um carro russo até. E basicamente são esses dois vídeos são os que são mais bem utilizados no 3D Max. Vocês vão ver vários outros. Eu vou mostrar também, agora já que a gente está entrando um pouquinho mais no 3D, uma empresa daqui de Porto Alegre que utiliza bastante o 3D Max, né? No que? Na apresentação de trabalhos. Não é vídeo, tá? É tudo imagem estática. Essas imagens, todas elas são imagens finalizadas, tudo para vender mais fácil, né, para os clientes. A maior parte são imagens arquitetônicas mesmo. Eles também fazem algum trabalho também no ramo da publicidade. Para quem não conhece, é a Neurama, né, aqui de Porto Alegre. Tem alguns trabalhos, né, vejam que eles pegam todo o ambiente, né, tentam deixar de uma cor só, né, uma cor mais homogênea, né, mais homogênea possível. Para quem for fazer o 3D, a gente tem palestras específicas aqui na Alfamídia com o pessoal lá da Neurama, né, mostrando como é que é feito algumas das coisas aqui do projeto, né, como se chega até aqui. E é bem legal. Então tá, vou entrar mais
vou entrar mais na parte do Max agora. Vou compartilhar com vocês o 3D Max. Vou fazer uma apresentação geral dele para vocês. Deixa eu ver que eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu responder aqui uma pergunta, pessoal, já. Bom, vou compartilhar aqui com vocês então o 3D Max. Tá, para quem não tem o 3D Max, tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver se foi. Não compartilhou ainda. Estão vendo comigo aqui o 3D Max? Então tá, essa é a cara padrão do 3D Max, tá? Não sei se você já trabalha com computação gráfica, algum software de computação gráfica, seja Photoshop, Illustrator, Corel, algo nessa linha, né, 2D, não vai ter muito problema em adaptação, até porque o 3D Max ele é bem diferente, tá? A linha cognitiva dele, de função de tarefa, de criação de um modelo, de puxar linhas, ele é bem diferente em relação aos outros pacotes, por exemplo, da Adobe, né? Não é nada similar. Quantidade de elementos, né? O 3D Max ele tem uma quantidade bem maior de elementos, seja na parte de menu ou na parte de ferramentas propriamente dito. A gente pode ver lá na parte do topo, aqui o nosso topo. A gente tem a nossa área de menu, né? A gente pode chegar ao atalho, a muitas ferramentas por esse atalho de menu. A gente tem aqui uma parte que ele é bem similar, né? Lembra um pouco, na verdade, o Microsoft, né? Quando a gente clica aqui, dá para salvar ou importar, criar novos arquivos, resetar a tela como um todo. Atalhos para os meus últimos objetos desenhados. Ok. Deixa eu só ver se... Tá. Aqui nessa minha primeira barra aqui, é a nossa caixa de ferramenta. Aqui a gente começa com link, seleção. Eu vou mostrar os principais para vocês, tá? Mas aqui entendam que é a nossa caixa de ferramentas, né? A nossa caixa de ferramenta principal. Aqui no centro, que é uma das primeiras coisas que a gente nota, a gente tem 4 vistas, né? São o nosso chamado de palco aqui, né? Palco de trabalho. Ou viewports também. Por padrão, quando a gente instala o Max, tem essas 4 vistas, né? Essas 4 viewports. A gente pode centralizar numa única viewport. Eu vou mostrar isso aqui logo para vocês. Ainda no viewport, a gente tem um elemento que é muito utilizado, que é o Cube, né? O ViewCube 3D, que a gente consegue mover a cena toda mexendo no ViewCube. No lado direito aqui a gente tem os nossos painéis. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho depois sobre painéis. Aqui nos painéis a gente consegue criar os objetos de cena, né? Seja cubos, esferas ou objetos afins, assim, né? Também questão de câmera, luz, também é tudo pelos painéis aqui a gente cria. Na barra aqui de baixo, o nosso low toolbar, né, que a gente chama aqui, basicamente a gente utiliza para animação, né, quando a gente quiser criar alguma cena, algum efeito de vídeo. A gente pega essa parte de baixo aqui do 3D Max.
E basicamente o que a gente vai ver, o principal pelo menos é isso. Tá? O que mais que a gente tem para visualizar? De preferência, tá? Isso vai depender muito de quem estiver trabalhando, tá? Eu, quando estou trabalhando, prefiro trabalhar numa única vista, né? Numa única viewport. Tem alguns alunos que preferem trabalhar com duas vistas laterais e uma vista central, que é para onde a pessoa vai modelar os objetos, né? E ainda tem a noção de outros dois pontos de referência. Primeiramente, como é que a gente faz para visualizar uma única vista? Digamos que eu queira ver essa vista aqui que já está em 3D. Veja que a gente tem um sinalzinho de mais aqui. E logo em seguida, maximize viewport, ou Alt W. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, toda essa vista que está pequena, ela se transforma do tamanho todo do palco. Essa, para mim, claro, isso é bem pessoal mesmo. Para modelar, eu acho mais prático utilizar uma vista só. Objetos. Como é que a gente consegue inserir um objeto, por mais simples que ele seja, dentro da cena? Aqui nos nossos painéis, vejam que a gente tem abas. Abas de Create, né, de modificadores, de hierarquia, de Motion, né, Display e alguns outros utilitários. Aqui a gente utiliza bastante o Reactor, por exemplo. No Create, a gente pode criar coisas geométricas, shapes, né, que são splines, luzes, câmeras, alguns sistemas de ajudas, como fita métrica e algumas outras coisas assim. Warps, tem motor e outras coisas. Aqui a gente utiliza bônus também aqui no System. Bom, no Geometry, que é o mais simples, né? No Geometry a gente tem uma lista. Não se percam onde a gente está. A gente está dentro da criação, dentro do Geometry. Veja que aqui a gente tem uma lista, onde a primeira dessa lista é Standard Primitive, onde eu tenho minhas primitivas. Se eu desmembrar essa lista, eu vou ter outros objetos. A gente basicamente vai ver as principais, né, que são as Standard Primitives, as estendidas, né, primitivas estendidas, alguma coisa em relação a portas, porque a gente vai construir, né, um cenário, as janelas, e depois tem esse IC Extended, também vai ser utilizado. IC Extended, Windows, Doors, primitivas estendidas, primitivas standards. Dentro das standards, tá? São os nossos chamados objetos mais simples, né? Como é que a gente faz para colocar um objeto dentro da cena? Eu clico no objeto que eu quero, por exemplo, eu vou clicar no box, e aqui vem um detalhe importante. Cada vez que eu clicar num objeto para colocar para dentro da cena, vai aparecer para mim uma cor randômica, né? Por padrão, eu não escolho qual cor vai iniciar, apenas se eu alterar ali. Mas a cor ela é randômica, né? Cada vez que eu clico num novo objeto, aparece uma nova cor para esse objeto. Cliquei aqui no box e eu vou passar o mouse aqui por sobre esse nosso chamado de grid. Esse grid, que tem essas linhas que dão essa noção de perspectiva, né, de profundidade. Se eu não quiser mais que ele apareça no palco, né, na minha área de atuação, é só apertar o G do teclado que ele some. Aperto o G de novo e ele reaparece. Então eu estou marcado lá na direita, vejam que está amarelo, o box, né, que nada mais é do que bem similar a um cubo, né? Mas ele é box porque ele não é do mesmo tamanho de todos os lados. No caso, o cubo seria. Como é que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo e arrasto. E isso ele gera o primeiro plano, né? Antes de eu soltar. Se eu soltar, agora eu vou soltar o mouse, ele vai querer gerar o segundo plano, né? Aqui já a profundidade do objeto, né, do box.
estou satisfeito com a altura, clico novamente. Então esse é um box criado a partir lá do Create. Notem o seguinte, pela visualização aqui, a gente está visualizando por Smooth Highlights. Smooth Highlights é uma visualização bem padrão que a gente utiliza bastante, tá? Outra visualização que a gente utiliza bastante é a chamada da wireframe, ou aramado, né? Que a gente vê as edges, né, as arestas, como a gente chama na geometria, do objeto. Então, basicamente, a gente vê smooth e wide. Com o Smooth Highlights, eu consigo visualizar quantos wireframes ou quais arestas, né, estão marcando esse meu box. Como é que eu faço isso? Lá nesse mesmo painel que a gente tinha clicado anteriormente, eu tenho uma opção chamada Edged Faces. Marcando Edged Faces, vejam, ó, ele ficou agora marcado, um sinalzinho aqui branco, né? Vou desmarcar para vocês visualizarem. Ó, sem marcação, com marcação. Por que isso? Normalmente, quando a gente modela, a gente utiliza tanto o Smooth Highlights, né, para ter uma noção de profundidade do objeto, e o Edged Faces, para saber quais polígonos que eu posso utilizar, ou quais vértices, né, que eu posso utilizar. Quando eu desenho um objeto, olhem aqui do lado direito, eu tenho o nome desse objeto, né, a cor dele que foi utilizada, largura e altura. Aqui no caso já está em centímetros, tá? Quando a gente instala o 3D Max, essa opção não vem nem em centímetros nem em metros, ela vem por escala, né? Ela vem proporcional, ou seja, 1:2, 3:4, ela não vem centimetrada. Como é que eu faço para arrumar isso, para deixar em centímetros? Eu tenho aqui no menu Customize Unit Setup. Vejam que aqui já está marcado, né, o meu eu já tinha marcado anteriormente, sistema métrico centímetros. Então eu posso marcar milímetros, metros, quilômetros. Isso vai depender muito do objeto que vocês estiverem desenhando, né? Se for alguma coisa, algum objeto pequeno, um pendrive, um isqueiro, algo pequeno, milímetros, né? Se for algo um pouco maior, né, uma carteira ou um controle remoto, centímetros, né? Se for algo maior ainda, por exemplo, uma mesa, uma cama, algo assim do gênero, até mesmo uma casa, também normalmente se utiliza metros mesmo. Agora, se eu estiver criando cidades, coisas gigantescas, a gente utiliza quilômetros. Tem algumas outras unidades de medida aqui, pés, aqui é bem americano, né? Algumas outras. Por padrão vem esse generic units, né? Que é. E vou deixar métrico, vou deixar centímetros, tá? E aí a gente dá OK e já permanece. Então tudo que eu desenhar dentro do objeto vai estar em centímetros agora. O que acontece? Se eu quiser alterar largura, altura e profundidade desse meu objeto. Lembrando que quando a gente está falando em 3D, a gente está falando em 3 coordenadas, né? Que seria o X, o Y e o Z. Eu vou aqui no modificador. Nesse modificador eu consigo modificar as propriedades do objeto que eu estou selecionado. Que eu selecionei no caso, né? Vejam que aqui em cima, por padrão, como eu desenho um box, ele vai numerar como 01. Se eu desenhar outro box, ele vai numerar como 02, box 03, e assim sucessivamente. A não ser que eu aqui pelo modificador, com o objeto selecionado, escreva caixa, por exemplo, e dê Enter. Notem o seguinte, para eu selecionar o objeto, eu tenho uma tecla de atalho, que ela é chamada, na verdade, a tecla de atalho é a letra Q, que é de queijo, né? Ou aqui pelo menu Select Object,
a gente simplesmente consegue selecionar o objeto, né? Por enquanto a gente não está mexendo nas gizmos do objeto. Eu já vou falar um pouquinho mais adiante para você sobre o que é gizmo. Mas eu consigo selecionar um ou outro objeto, quantos objetos eu quiser selecionar apenas com a letra Q. A partir do objeto selecionado, lá no painel Modify, eu consigo alterar as medidas desse objeto. Eu não quero 102, eu quero 100. Vamos sempre tentar deixar os objetos com valores arredondados, né? Não precisa de uma obrigatoriedade, mas só para seguir um padrão. Então a gente tem 95 centímetros de largura, 30 centímetros de altura, 100 centímetros de profundidade desse objeto. Notem o seguinte, que a gente tem aqui length segs, width segs, height segs. Isso aqui são o número de segmentos que meu objeto tem. Por padrão, tá? Quando a gente instala o Max, os objetos todos vêm com um segmento, né? Apenas um. Se eu aumentar o número de segmentos, vou aumentar esse número de segmentos da profundidade para 5 e vou teclar Enter. Ó, vejam o seguinte, vejam que apareceu aqui para mim os edges dele, o edge face desse objeto. O que acontece? Se eu não tivesse ligado o edge faces aqui em cima, não faria a menor diferença para mim aumentar o length segs, né, a quantidade de segmentos pela profundidade. Então, só com o edge faces ligado ou pelo wireframe eu conseguiria visualizar essa nova criação de arestas, né? Porque embora ele crie um novo segmento, vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, ele me gera novas arestas, né, para dividir. Isso eu posso fazer também na largura e na altura também. Normalmente a gente vai para aplicar, por exemplo, modificadores. A gente vai ver daqui a pouco uma lista de modificadores. Para a gente aplicar essa lista de modificadores, muitos dos modificadores eles têm que ter um certo número de segmentos para funcionar. Não são todos os modificadores, mas a grande maioria deles. A gente precisa dessa estrutura, né? Vou voltar aqui para um. Só para vocês entenderem, tá, como é que funciona essa parte de segmentos. Agora eu vou chegar numa parte que é bem importante, que é bem utilizado, que é os nossos chamados gizmos. O gizmo, tá, escreve com G, tá, gizmo, tá, escreve. Ele serve para 3 coisas básicas dentro do Max. Para eu movimentar o objeto, para eu escalonar o objeto, ou seja, aumentar ou reduzir o objeto, né, de tamanho, ou para eu rotacionar o objeto. As minhas gizmos, estão aqui. Nesse menu, aqui em cima, eu tenho Select and Move, ou seja, eu vou manter uma ferramenta de seleção e além disso vou mover o objeto. Notem que já mudou o cenário aqui, né, como ele estava antes. Isso é chamado de gizmo. Como é que a gente utiliza o gizmo? Ele, por enquanto, ele está meio, para vocês que ainda não utilizaram o Max, ele é meio solto, né? Para eu poder puxar ele no eixo só. Lembrando que eu estou com Select and Move, né? Ferramenta de seleção e movimento. Se eu quiser mover ele para cima, eu passo o mouse bem aonde eu tenho o meu eixo Z, clico e arrasto para cima. Ou clico e arrasto para baixo e ele vai para baixo. Lembrando que Ctrl Z ele desfaz a ação. Então eu vou dar Ctrl Z para ele desfazer. Se eu quiser mover só no X, a mesma coisa. Clico e arrasto. Ctrl Z. Se eu quiser mover esse meu objeto em mais de uma coordenada ao mesmo tempo. Notem o seguinte, que eu tenho aqui, passando o mouse
ele ficou marcado de amarelo o eixo Z e o eixo Y. Então, se eu clicar e arrastar, ó, ele move nas duas coordenadas ao mesmo tempo. O mesmo, tá? E pela base a mesma coisa, né? Então, esse é o gizmo de movimento. Esse é o gizmo mais conhecido, tá? Se a gente quiser aumentar o tamanho das setas, isso aí tudo dá para fazer. O que acontece, e não é raro de acontecer, e eu já vi muitas pessoas instalarem o Max novamente só porque, quer dizer, não só porque, né? Claro que é um problemão acontecer isso, mas pode acontecer de sumir a gizmo. Ah, eu estou com a ferramenta de seleção, mas eu não tenho mais a minha gizmo. Muito provavelmente, né, sem querer, a pessoa que estava trabalhando com o objeto apertou na letra X do teclado. Então, se eu aperto o X do teclado, ele some com a gizmo, seja gizmo de movimento, de rotação ou de escalonar. Para devolver, é só apertar o X novamente e a gizmo volta. Também, sumiu a gizmo, não sei onde está, não conheço tecla de atalho. Customize, Preference. Aí vejo que eu tenho um baita painel aqui de preferências, né? Aqui em cima eu tenho uma abinha chamada Gizmos. Ó, Transform Gizmos. Vejam que não está marcado on, então marco o on e dou OK. E ele aparece de novo a gizmo. Esse detalhe que eu estou frisando bem para vocês, ele é bem importante para quando vocês estiverem... Porque basicamente toda a criação de objetos, ela vai utilizando dessas gizmos, né? A gente vai puxando e movendo as gizmos para dentro do cenário. Outra gizmo que ela é bem conhecida é essa gizmo de rotação, Select and Rotate. Notem que o formato da gizmo ela fica diferente, né? Ela fica esférica. Contudo, ela segue sendo uma gizmo. Nesse caso, a gente tem que escolher um dos eixos, né, que a gente queira rotacionar. Se a gente quiser rotacionar mais de um eixo ao mesmo tempo, e ele é até um pouquinho difícil de coordenar, a gente passa o mouse sobre essa linha cinza. Agora, se quiser um eixo específico, por exemplo, quero rotacionar no eixo Y. Eu passo o mouse aqui e rotaciono no eixo Y. Diferente de outros softwares de computação gráfica, o 3D Max, tá, me permite passar a seta do mouse pela tela. Como isso? Vou mostrar na prática como acontece isso. Digamos que eu queira rotacionar aqui no eixo X. Tá? Mas eu cheguei até aqui, mas eu quero ir mais. Eu não quero rotacionar só isso. Eu vou ter que largar num outro software. Né? A gente teria que largar o mouse e rotacionar mais um pouco. Né? Puxar e subir mais rotação. No Max, eu posso ultrapassar o cenário. Vejam que eu estou com a seta aqui em cima no topo, né? Bem no menu. Se eu continuar colocando para cima, ó, vejam que ela apareceu aqui embaixo. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, rotacionando. Ó, vejam que está 2.000 graus já de rotação. Então é possível fazer isso com o 3D Max, né? Passar a tela na rotação. Escalonar. Ó, mostrei as duas primeiras gizmos. Gizmo de escalonar. O que acontece? Eu não sei bem qual é a medida. Né? Eu gosto de trabalhar mais livremente dentro do palco. Não gosto de estabelecer muitas regras de centimetragem, de medição. A gente tem essa gizmo, que ela é de escalonar, né? Gizmo Scale. Pela mesma teoria que a gente utilizou as outras gizmos, a gente também consegue, por exemplo, quero escalonar só no eixo Z. Só subir o objeto. Ou no Y. Só estiquei, né, no Y. Ou só estiquei no X. Bem similar ao de movimento, né? Se eu quiser fazer o mesmo com dois eixos ao mesmo tempo. Quero que eles aumentem na altura e na profundidade. Também conseguimos. Vejam que o Z, o X, né, ficou parado.
que mais? Outro escalonamento. Proporcional em relação a todo o objeto. Veja que aqui a gente pega dois eixos, né? Ou um eixo só no canto. Se eu quiser que pegue todo o objeto, veja que a gente tem esse triângulo aqui. E aí eu consigo, clicando no triângulo e arrastando para cima, eu aumento todo o objeto proporcional, ou eu em arrastando para baixo, reduzo todo o objeto proporcionalmente. Peraí que eu tenho uma dúvida que eu vou responder, já sigo aqui. Então tá, mostrei as gizmos principais, né, as mais utilizadas. Essa mesma ideia, essa mesma teoria que a gente está utilizando para um objeto só, a gente consegue utilizar para só um filete, por exemplo, só um segmento, né, chamado edge, né, ou a gente chama isso de edge, ou de aresta, também é bem conhecido. Ou pode ser utilizado só num vértice, né, o vértice é o cruzamento entre os edges, né, isso aqui é um vértice. Ou pode ser utilizado numa face também, por exemplo. Aqui nessa minha lateral, que eu tenho uma face inteira. Também consigo escalonar só aquela face, se eu quiser. Vou colocar outro objeto aqui na cena para vocês. Vou colocar agora uma esfera. Tá, coloquei duas. A esfera e o box. O que acontece? Nesse caso não, porque é o mais simples, tá? Mas às vezes pode acontecer de a gente estar modelando um objeto muito complexo, né? Sei lá, um carro até não é tão complexo, ou alguma máquina nova. Talvez até se o carro tiver motor, todas as peças separadas, talvez seja um pouco mais complexo. Eu tenho a parte dos bancos, por exemplo, dentro do carro, tá? E nesse ponto que eu quero chegar. Eu tenho todo o meu carro modelado e eu quero selecionar o cinzeiro lá dentro do carro. O que acontece? Aqui é fácil, né? A gente pode pegar uma ferramenta dessas de gizmo aqui ou mesmo de seleção e selecionar um objeto. Agora imaginem se eu tenho, sei lá, 10 mil objetos. Como é que eu vou marcar lá o cinzeiro? E isso é bem importante, eu repito isso em todas as aulas. Nossas pessoas não fazendo, mas é importante eu frisar bastante que os objetos eles tenham nomes. Vou marcar aqui a esfera lá no Modify, vou colocar aqui esfera. Por que isso? Nesse caso aqui, tudo bem. Eu tenho dois objetos. Agora, no exemplo que eu estava citando para vocês, um carro com um cinzeiro lá dentro do cinzeiro. Como é que eu vou conseguir selecionar esse objeto? Né? Simplesmente com as marcações eu não vou conseguir, porque primeiro eu vou selecionar coisas que estão na frente. Né? Veja que eu tenho aqui do lado do Select Object, eu tenho Select by Name. Ele abre uma caixa de diálogo e aqui vai aparecer uma lista de todos os objetos que estão visíveis na cena. Eu quero selecionar a esfera. Marquei a esfera e dou OK. O princípio é o mesmo com o cinzeiro. Claro, por isso que eu frisei bastante de a gente colocar um nome para cada objeto dentro do meu palco de desenho, né? Para a gente poder, depois de tantos objetos que tiverem dentro da cena, poder escolher aquele específico, né? O que mais? O Max ele também trabalha por layer. Onde estão essas layers? Aqui no menu, Manage Layers. Layer, abriu essa caixa de diálogo aqui. Tá zero padrão, né? Vou desmembrar clicando aqui no mais. Eu tenho a esfera e a caixa. O que acontece? Digamos que eu não queira
que apareça a esfera. É só clicar aqui em Hide. Ó, ele some com a esfera. Isso aqui é importante, por exemplo, quando a gente está desenhando algumas partes de objetos e a gente não quer mexer, né? Digamos que a gente modelou bem uma certa estrutura e eu quero simplesmente preservar ela. Ou eu dou hide e aí ela some, eu não consigo mais tocar, né? Enxergar ela, né? Ou eu dou um freeze, ou seja, eu congelo ela. Ela continua na cena ali, mas por mais que eu tente mexer no objeto, ele está congelado ali naquela situação. Para descongelar, eu tenho que vir aqui nesse painel, né, para descongelar. Também tem aqui algumas opções de render. Tá? Isso aqui eu não, até vou passar um pouquinho por cima, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso. Digamos que a gente queira renderizar. O que é renderizar? É transformar tudo que eu tenho no cenário em 3D de volta não, em algo em 2D. Né? Porque por mais que a gente tenha novas tecnologias, as coisas que a gente vê, filme, essas coisas são, embora, eu estou assistindo um filme em 3D, mas na verdade, né, ele é finalizado 2D. Né? Embora ele possa ter usei aqueles óculos 3D, tem uma noção de profundidade, mas se vocês retirarem os óculos, vocês vão ver que a luz está dissipada, né? Ela está toda aberta para que o óculos consiga captar aquela informação. Ele não é um 3D real, ele é uma simulação de 3D. O verdadeiro 3D é aqui dentro do Max mesmo. Mas para a gente poder mostrar um projeto para alguém, a gente tem que renderizar isso, né? Transformar em imagem. Seja imagem em movimento ou imagem estática. Então vou deixar os dois para renderizar. Ok, painel Manage Layers. Ele é bem utilizado também, né? Tem os dois objetos na cena. Notem o seguinte. Se eu quisesse, essas coisas básicas que eu estou mostrando para vocês, tudo vocês vão utilizar depois, tá? Não adianta nada começar já num expert, né, sem saber as coisas básicas. Eu quero alinhar esses objetos, né, a esfera e o box. Eu já vi muita gente tentando alinhar assim, né? Tá mais ou menos no centro, mais ou menos no topo. Por mais que a gente tente... olha só, não mostrei para vocês ainda. Já falo para vocês sobre alinhamento, mas antes disso, ViewCube, tá? Como é que a gente move no ViewCube? A gente clica nele e arrasta. E a gente consegue mover todo o cenário, tá? Se eu quiser voltar... me perdi, não sei mais onde eu tô. Clico na casinha e ele volta à origem. Voltando em questão de alinhamentos, tá? Digamos que eu quero alinhar essa esfera e esse minha caixa, né, que eu desenhei. Para eu selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo, vejam que se eu tentar clicar assim, eu só marco um por vez. Eu posso clicar fora, arrastando, e aí eu seleciono os dois objetos. Ou então, clico num, aperto no Ctrl do teclado e seleciono o outro objeto. Assim a gente marca os dois objetos ao mesmo tempo. Vejam aqui. Eu tenho aqui, aqui no menu, uma opção chamada de Align. Cliquei nesse Align. E se vocês clicarem, e aí vai ser ele o destino de alinhamento, né? Ou box ou esfera. Eu vou marcar o box como destino de alinhamento. A minha esfera está se alinhando pelo pivô, né, da minha caixa. Se eu quiser centralizar, deixar tudo centralizado, notei o seguinte, centralizei tudo. Essa questão de alinhamento, às vezes, pode demorar um pouquinho para se entender. Entendam que, estando centralizado o target, estando centralizado o objeto, né, e a gente sempre vai tentar trabalhar os dois ao mesmo tempo, né, para não se perder no 3D, eu sei que todo o meu objeto está alinhado pelo eixo X, pelo eixo Y e pelo eixo Z.
Se eu der OK aqui, ele já vai centralizar todo, né, por todos os eixos que estão. Se eu quiser alinhar só por um eixo, por exemplo, quero alinhar só pelo Y ou só pelo Z, eu vou marcando e desmarcando essas opções de alinhamento. Vou deixar todo ele centralizado e vou dar OK. Então eu sei que ele está bem exatamente no centro desse meu objeto. O que acontece? Eu tenho dois objetos e eles não estão ligados, né? Eles são dois objetos independentes. Tanto se eu mover um ou mover o outro, eles estão separados. Tem uma maneira de eu juntar eles, que não é uma junção ainda para um objeto só, é uma junção por grupo, né? Marco os dois objetos, lembrando que eu apertei no Ctrl, né, para marcar os dois. Aqui no menu Group, transformo eles num grupo, vou chamar ele de grupo teste. Transformei todo ele em grupo. Agora, se eu mover, escalonar, rotacionar, os dois vão atuar juntos. Notem o seguinte, os dois objetos estão com cores diferentes ainda. Claro que eu não fiz nenhum mapeamento, nem nada em relação à textura, mas eles estão nitidamente separados, né? Embora eles estejam no mesmo grupo, né, que atuam com as funcionalidades das gizmos para dentro deles, juntos, eles por si são separados. Vou desagrupar e vou fazer uma união mais real entre os objetos. Para a gente poder unir dois objetos assim, tá? Vai ter alguns casos que essa união ela não é tão eficaz. Mas, como nesse caso aqui, até vai ser. Como é que eu faço para unir os dois objetos? Eu tenho uma opção aqui no Create. Nessa listinha aqui, eu tenho Standard Primitives, eu tenho uma opção chamada Compound Objects. Esse Compound Objects, ele basicamente faz composição dos objetos, né? No caso, união entre objetos é uma composição de objetos. Digamos que eu queira unir, né, que nem a gente estava com essa ideia inicialmente, né, a gente transformou em grupo, mas eles ainda não estavam unidos. Digamos que eu queira unir minha caixa com essa minha esfera. Marquei a caixa e eu tenho uma opção dentro do Compound Objects chamado Boolean. Vou marcar o Boolean. E esse Boolean, ele faz algumas operações. Operação de união, operação de intersecção, operação de subtração, né? Ele subtrai um objeto ao outro. Nesse caso, a gente vai unir dois objetos. Vejam que aqui embaixo, ó, eu tenho aqui a opção união. União. Vejam que está marcado aqui em cima, no A caixa. A partir do momento que eu clicar em Pick Operand B, ou seja, eu tenho o meu A, que é o que já está marcado, e eu quero criar o B, ou seja, essa segunda operação. Eu clico no Pick Operand B e marco o objeto. Vou marcar a esfera. Ó, notem o seguinte, quando eu marquei esse objeto, esse segundo objeto, ele pegou as propriedades. Olha só, ele pegou as propriedades de cor do objeto que eu tinha selecionado primeiro. A intersecção funciona da mesma maneira. A subtração, essa aqui A menos B, também funciona dessa maneira. A subtração B menos A funciona de modo oposto. Tá? E eu tenho algumas outras subdivisões de composição de objetos. Tá? Mas a base da composição de união de objeto ou subtração de objeto, a gente utiliza pelo Boolean. Qual é o problema do Boolean? A gente fica com um objeto que ele não está, olha só, cliquei aqui no modificador, que ele não está ainda pronto para ser modelado, né? Ele está pré-pronto. Agora eu vou falar para vocês
o grande lance do 3D, tá? De modelagem 3D. Aqui eu fiz uma composição simples de objeto. Para a gente poder mexer na estrutura do 3D mesmo, nos vértices, nos edges ou nos polígonos, eu tenho algo chamado Edit Poly, tá? Ou seja, eu vou converter esse objeto, e eu posso ser qualquer objeto, pode ser um box, pode ser uma esfera, uma estrela, um copo, né? Qualquer objeto de cena, eu vou tentar deixar ele em Edit Poly. Como é que eu converto? E aí que tá, eu vou fazer um teste aqui para ver se vai. Não converteu. Aqui não estava aparecendo para mim, eu já tinha notado isso com o Live Meeting, tá? Converter o objeto em Edit Poly. Como não apareceu aqui, muito provavelmente por causa do Live Meeting que está cobrindo minha opção chamada de Quad Menu. Tá? Mas não se preocupem se vocês clicarem com direito, quando vocês estiverem testando. Isso existe várias versões do Max. Existe uma opção lá embaixo chamada Convert Editable Poly. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui, que isso pelo menos eu tenho possibilidade de fazer, de conversão desse objeto em Edit Poly. Aqui pelos Modifier List, eu tenho uma lista de modificadores. Um desses modificadores é o Edit Poly. Marquei o Edit Poly. Agora o meu objeto, ele pode ser, olha só, estou aplicando um modificador em cima desse meu boolean, tá? Agora eu consigo marcar algumas partes do objeto. Por exemplo, vértices. Ó, vejam que ficou aqui nessa minha cena vários pontos, né? Quero mover. Lembram que eu falei para vocês sobre gizmo? Ó, mesma coisa. Consigo mover a gizmo. Quero marcar mais de um objeto. Mesma coisa que a gente tinha visto com um objeto geral, ele funciona com o vértice também. Marquei 2 com o CTRL, ó, consigo mover 2 ao mesmo tempo. Vou dar Ctrl Z aqui também. Não só vértice, mas os edges também. Ó, tem um edge aqui nesse canto. Ó, ele mexeu toda a aresta. Olha ali. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está iniciando, principalmente, a mexer pelos vértices e pelos edges de um objeto. Para quê? Para não gerar furos, né, no objeto. Porque depois vai ficar difícil de colocar textura para dentro do objeto. O que mais? O border aqui, no caso, a gente não vai conseguir mexer, porque o border ele funciona basicamente quando a gente tem um furo, por exemplo. Polígono. Ó, polígono, eu consigo mexer nas faces, ó, independentes do objeto. Veja que a gente consegue, ó, puxar uma face, ou puxar outra face. Mas tem o seguinte, isso é uma coisa que eu não sei se vocês já tinham notado antes no vértice ou no edge, mas que notem agora no polígono. Se eu puxar esse polígono para cima, todos os polígonos, ou seja, esses 9 polígonos que estão em volta dele, vão fazer um leve movimento junto, né, por todos os edges que cruzam ele. Então, se eu subir esse aqui, ó, nota o seguinte, está subindo junto aqui esses edges paralelos aqui. Element, né, daí seriam os dois elementos separados, né? Então a gente tem um elemento só, ele também marca o elemento único. Basicamente o Edit Poly, a maior parte da criação de objetos, elas são feitas a partir, modelados, né, a partir do Edit Poly. O que acontece? Agora que eu já mostrei a base de toda a estrutura, tá? Tudo isso que a gente já viu, tá? É a base do 3D Max.
Só quero mostrar mais uma tecla de atalho para vocês, que é uma tecla de atalho que funciona com o scroll do mouse, ou seja, você clica o scroll do mouse e arrasta para um dos lados e ele gera uma mão. Essa mão serve para a gente poder navegar dentro do palco. Tá? Qualquer tecla de atalho que vocês queiram criar, modificar ou coisas do gênero, vejam que a gente tem aqui, ó, Keyboard Shortcuts Override Toggle. Cliquem com o botão direito do mouse e ele vai abrir uma caixa de customização. Tá? E aqui tem vários atalhos, né, que não estão ainda prontos. Vocês podem achar também na web listas de atalhos. Mas eu já dei algumas dicas, né, dos atalhos mais utilizados. Digamos lá que eu queira fazer o group. Vou até mostrar para vocês o group. Group. Tá, vejam que não existe uma tecla padrão para agrupar objetos. Eu marquei o group, venho aqui no hotkey, aperto Ctrl G juntos, né? Agora ele virou uma tecla de atalho, clique em Assign, ó, já virou tecla de atalho. E eu vou salvar, tá? Salvar aqui dentro mesmo. Salvei. Ok, vamos fazer um teste, vamos ver se já está funcionando. Isso para qualquer tecla de atalho, tá? Vou abrir aqui para vocês um cilindro. Vou agrupar esse meu objeto que eu tinha desenhado antes com um cilindro. Ctrl G, vamos ver. Ó, já agrupou e ele já está perguntando o nome do grupo. Então, bem prático para criar teclas de atalho. Eu mostrei para vocês essas standard primitives. Eu vou mostrando uma por uma aqui, as mais, que na verdade as utilizadas, né? Ó, cilindro. Né? O detalhe do cilindro é o seguinte. Vejam que a gente tem aqui, ó, a gente consegue ver uma linha reta. Por que isso? Porque eu não tenho um grande número de slides dentro do meu cilindro. Como é que eu consigo alterar? Isso a gente já viu antes, a gente vai ver agora de novo, para dentro do cilindro. Alterar o número de slides. Vou lá no Modify. Vejam que aqui do lado direito, né, no nosso painel de parâmetros, eu tenho 18 slides. Se eu aumentar para 36, ó, ele vai ficar mais redondo, mais arredondado, né? Vamos ver 60. Ó, ficou mais arredondadinho. Agora eu não consigo visualizar tanto aquela linha reta. Claro que quando... só deixa eu responder uma pergunta aqui. Me perguntaram por que ficou aquela edge solta, né? Naquela aplicação que eu fiz anteriormente da esfera com o box. Aquilo ali acontece, tá? Não tem como evitar. E dependendo do boolean, pode acontecer mais de um daquele edge. Porque ele vai tentar se prender, né? Vai tentar prender pelo menos um nó no objeto central, né? Que seria o box. Então aquela linha ali ela é automática, ela acontece mesmo, não é nenhum defeito, até o contrário, é a possibilidade de tirar um possível defeito de modelagem. Às vezes acontece a gente está modelando e nós manualmente temos que criar esse edge solto. Deixa eu apagar aqui a pergunta. Tá. Então aumentei aqui o número de slides do cilindro. A teoria, a ideia vai ser sempre essa. A gente vai desenhar um objeto na cena, vai lá no Modify dele e vai visualizar como funciona para a gente poder aumentar. Não quero 5 segmentos, quero só um. E a gente vai testando largura, altura. Principalmente no caso, quem trabalha muito com arquitetura, que vem as medidas vêm prontas, né? Eu quero tantos centímetros que tu pode modelar aqui dentro e tal. A gente utiliza bastante essa área de parâmetros ali com centímetros ou com metros. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês também.
em relação então, aqui ao meu cilindro, vou nomear ele como cilindro mesmo. Cilindro. Vejo que ele está com uma cor aqui marronzinha, né? Essa cor aqui ela é uma cor mais de apresentação. Claro que se eu renderizar ela, ela vai aparecer, mas a gente vai ver ainda ao longo das aulas ainda como fazer para texturizar o objeto, ou seja, colocar uma textura propriamente dita. Porque até então, na verdade, eu não tenho uma textura, eu tenho só o objeto aqui chapado na cena. Se eu clicar aqui, né, uma vez só, vejo que ele aparece uma paleta de cores. Né? Essas são as cores do Max. Né? Eu posso escolher a cor que eu quiser, ou até mesmo customizar essas cores. Vejam que o número de cores do Max ele é um pouco limitado, né? Eu não tenho uma paleta muito grande. Notem que aqui do lado eu tenho uma opção chamada de AutoCAD ACI Palette, ou seja, a paleta do AutoCAD, que já me apresenta um número pré-pronto de cores bem maior. Essas cores elas são mais utilizadas quando a gente está modelando os objetos, né? Quando a gente não tem nenhuma textura, nada aplicado. Mas a gente também pode utilizar a paleta de cores do CAD ou do Max. Eu até prefiro utilizar do AutoCAD, né? Acho mais tem uma variação melhor de cores. Principalmente quando a gente está aprendendo, né? E a gente não conhece muito sobre o material ainda, é bom ir aplicando uma variedade maior de cores. Vou escolher uma cor aqui qualquer e vou dar OK. Ó, já marcou o meu objeto com esse verde meio musgo, né? O que mais? A gente viu aqui o cilindro, então Torus. O Torus ele faz algo bem similar ao que a gente chama de donuts, né? Aquelas rosquinhas. Veja que a gente também tem ali o número de slides, também dá para aumentar. Ó, ficou mais arredondado. O número de segmentos também. Ó, ficou bem mais redondo. Isso é importante na hora que a gente está modelando, né? Não deixar os objetos quadrados, né? Com um polígono tão aparecendo. Claro que isso no final de uma cena vai pesar mais, né? Vai deixar um pouco, talvez muito, mais pesado para renderizar ou para aplicar textura. Contudo, vai te dar um realismo bem maior. Então, Torus. Vou passar para o Cone aqui, né? Eu não sei se todos vocês têm. Tá. Antes de eu finalizar o Cone, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês notaram que eu cliquei e arrastei, né, nos objetos, nos primeiros objetos, subi. Né? Notem que no Cone eu clico mais uma vez, eu posso diminuir ou aumentar. Dependendo de alguns objetos, eles podem ter mais de 2 fases, né? Ou mais de uma fase, no caso. O Cone ele tem mais de uma fase. Aliás, tem 3 fases, né? A gente também consegue mexer nos parâmetros, ali, slides, cap segs. Isso eu não vou mostrar muito agora, só para que vocês entendam como funciona aqui o Cone. Acho que é isso do Cone. O legal é que agora que vocês estão começando, é ir utilizando os objetos, né, unindo objetos que são parecidos para gerar um terceiro. Por exemplo, eu quero montar um monitor. Então pega lá um box chanfrado e mais alguma coisa similar, né, um box menor, e vai unindo esses elementos para poder modelar. Geosfere. Olhem só. Mas é igual à minha esfera. A grande diferença está justamente aqui, ó, nos cruzamentos, no qual na geosfera eu tenho triângulos, né? E aqui eu tenho linhas retas. Basicamente, o geosfera é para fazer coisas não tão lineares, né? Tubo. 1, 2,
3 movimentos para o cubo, para o tubo. Eu também consigo aumentar o número de slides, a mesma coisa, tá? Pirâmide. Uma coisa que eu quero mostrar agora para vocês, isso funciona não só para pirâmide, mas para os outros standard primitives. Eu estou no meio de um desenho, estou no meio de uma criação de um modelo, não quero mais. Aí eu vou ter que fechar ele para depois deletar. Não, antes mesmo de clicar, você pode apertar com o botão direito, ó, e ele cancela a criação do objeto. Então tá, pirâmide. Pirâmide. Plane. Esse plane ele é bastante utilizado para tecido, por exemplo. Ou para alguma coisa assim desse jeito. Agora vem o objeto que ele é um pouco mais... Ele, na verdade, ele é considerado como um objeto standard primitive, né, mas vocês vão notar que ele é diferente. Por quê? É a nossa famosa chaleira. A chaleira, tá? Vejam que não é um box, não é nenhum objeto comum na área de geometria, né? Geometria espacial. Por que a chaleira ela está não só no Max, mas em outros, no Maya, em outros softwares 3D também, como um objeto básico de criação. Inclusive aqui no Max ele é um símbolo de renderização, né? Vocês viram que lá quando eu abri o painel de layers, né, ele tinha uma chaleirinha desenhada pequenininha, né? O que acontece? A chaleira, na verdade, essa chaleira, né, que é a chaleira, né, ela foi o primeiro objeto a ser modelado no mundo do 3D. Então, aí é que está a grande... Tudo surgiu, né, por causa de uma chaleira. Como aconteceu isso? Que estava criando o software, né, um dos primeiros softwares 3D, estava com essa ideia de modelar algo. E a mulher dele deu a sugestão de que modelasse a chaleira da casa dele. Hoje em dia, se vocês pesquisarem um pouco mais a fundo sobre a história da chaleira, essa chaleira, a primeira chaleira, né, a chaleira real, né, a chaleira física, ela está num museu em Londres, se eu não me engano, em Londres, exposto lá com um monte de... Exatamente por isso, por ter sido o primeiro objeto a ter sido modelado. Então não achem estranho se vocês abrirem um outro software 3D e também acharem essa chaleira. Notem o seguinte, a chaleira é um pouco diferente. Se eu vier aqui no Modify, olha só, eu tenho ela separada de pot parts. Ela está toda separada por partes, ou seja, o corpo, né, da chaleira, a orelha ali da chaleira, né, o bico da chaleira e a tampa. Eu posso simplesmente pegar só um pedaço da chaleira para modelar. Vejam que por padrão o Max vem com 4 segmentos, né, que ele deixa uma noção de profundidade. Se vocês aumentarem esse número de segmentos, vou aumentar para 16, ó, vejam que a chaleira ela vai ficar mais arredondada. Eu vou retirar o Edge Faces para vocês visualizarem melhor. Ó, ficou mais arredondada. Reduzir, por exemplo, para 2, talvez para 1, ó, ele fica todinho quadrado. Então a chaleira é pronta, né? Dica para vocês, tá? Não levem uma chaleira modelada como objeto, né, para uma futura vaga. Eu já vi isso acontecer. Então tomem bastante cuidado em relação a conhecer o software antes de montar um portfólio, né? Não criem objetos que realmente... quer criar um computador, por exemplo? Ok, desenvolva um computador. Agora tentem não pegar objetos prontos, né, de cena pronto. Tem uma dica de internet para vocês, que tem um site, que ele é bem legal, que ele dá, na verdade, são objetos, né, vendidos, claro, que são chamados Art Models. Eu vou até acessar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho o site do Art Models.
esse aqui, não sei. É que existem vários sites de art models, tá? Não é só um. São vários. Ó, esse aqui é um site de art models. O que acontece? Esse aqui acho que é o mais conhecido deles. Tu quer um objeto, tu criou toda uma cena e tu quer um objeto para tua cena, que era uma árvore. Ó, daí eles vendem aqui separadamente esses objetos. Existem várias pessoas trabalhando hoje, né, modelando, para que seja revendido dentro dessas empresas de art models. Por exemplo, essa moto aqui, ó, 120 euros, essa moto 3D. 34 euros aqui essa árvore 3D. A maior parte dos modelos, isso não é uma regra, tá? Eles já vêm não só com o modelo, mas com a textura também aplicada e tal. Com a criação de material, ou mesmo com shader, né, aplicado. É bem interessante. Deem uma olhada depois também nesses Arc Models. Vou voltar lá para o nosso Max, tá? Voltando aqui para o Max, então tudo surgiu por causa do chaleiro o Arc Models. Primitivas estendidas, tá? Essas primitivas estendidas elas são um pouquinho mais sofisticadas do que as standards. E eu aqui tenho um caso bem específico que eu utilizo bastante, que é o Chamfer Box, né? O que acontece? Diferente lá do box, né, onde eu tenho a minha aresta final, que dá para ver bastante, né, um ângulo de 90 graus. Aqui no Chamfer Box ele tem um arredondadinho nos cantos. Ó, vou pegar o Chamfer Box, clico para arrasto, subo. Só que depois desse último movimento, que eu subi, olha só, ele gera esse arredondado. Que é isso aqui? Olha só, esse detalhe aqui que eu estou mostrando para vocês, para a maior parte ou para a imensa maioria dos objetos realísticos em cena, eles têm que ter essa profundidade. Claro, aqui eu exagerei um pouco no tamanho, mas ele tem que ter essa noção de volume, né, de essa curvatura, diferentemente de um box que ele seria reto, né? Por que isso? Porque quando incidir luz ou incidir o reflexo de algum outro objeto nesse meu box chanfrado, ele vai me dar uma noção bem maior de realismo, né, do que simplesmente eu ter algo chapado. E é por isso que é mais fácil fazer um vidro, né, arredondado, ou seja, um vidro dentro de um copo, por exemplo, do que fazer um vidro plano, um vidro de uma janela. Ele é um pouco mais difícil de fazer, porque não tem essa noção de volume, né, de profundidade, profundidade 3D. Embora, claro, né, o box normal tem uma noção de profundidade, mas aquele detalhezinho ali, né, aquele edge que corta ele, que tem um ângulo de 90 graus, não me deixa incidir luz para dentro do objeto. Então é bem importante, não só enquanto a gente estiver modelando, gerar esses chanfrados que a gente chama. Para aumentar o número de chamfer, olha só, lá no Modify, Fillet Segments, vou aumentar para 15. Ó. Ele começa a ficar, vou tirar o Edge Faces, ó, começa a ficar mais volume. Para fazer televisão, para fazer monitor, como a gente tinha falado para vocês antes, é melhor utilizar um box chanfrado, né, por menor que seja lá o final do filete dele, do que utilizar um box, né, um box inteiro. Isso funciona, essa ideia de arredondamento, funciona também aqui no cilindro chanfrado. Ó.
que daí fica com as pontas. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar o arredondamento, tá? 16. Tá. Fillet segments tá 1. Né? Vejam que está só uma face aqui, né? Vou aumentar para 15. Ó, ele começa a ficar redondinho. Isso é bom quando vocês estiverem mexendo mesmo com o Max, começar a notar essas pequenas diferenças, né? De um objeto ter uma profundidade ou não ter. E isso, galera, é no mercado hoje o que diferencia um portfólio do outro. Podem acreditar, a diferença está nesses filetes, né? nesses chanfrados. A gente consegue também criar, né? Isso não, a aula não é para isso, mas só para que vocês saibam que existe a possibilidade de eu chanfrar algo, por exemplo, que já está convertido em edit poly. Às vezes pode dar mais trabalho, claro, mas é possível. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Uma pergunta, olha só. Me perguntaram, tá, se utilizar árvores e plantas do Max para acrescentar na amostra de uma cena com portfólio é ruim. Maior parte das empresas, tá, quando a gente utiliza essas árvores e plantas do 3D Max, eles não gostam não, tá? Vou ser bem honesto. Normalmente eles não gostam de árvores prontas do 3D Max. Claro, se todo o trabalho for muito bom, não vai ser uma planta que vai excluir o portfólio. Contudo, né, a gente vai tentar evitar utilizar essas plantas em todas as cenas. Né? Por exemplo, eu tenho um portfólio aqui com 15 peças, né? 15 ambientes. Eu tenho uma sala, uma cozinha, enfim, 15. E em todas elas aparece uma plantinha igual, em todas. Aí é complicado. Agora, se tu usar em um outro caso, daí não tem problema. Daí tudo bem utilizado o Max. E desde que não seja algo também muito over, né? Muito grande, muita informação. Existem bibliotecas de árvores, né? Também no ArcModels também. Existem bibliotecas específicas para árvore. Que eles são bem legais, assim. Em relação à árvore também, a gente utiliza, por exemplo, eu tenho um bosque nas costas da casa, por exemplo. E lá eu tenho 1.600 árvores. Imaginem vocês fazerem 1.600 árvores, uma diferente das outras. Não precisa, tá? Tem alguns recursos, tá, que podem fazer com que vocês modelem 5 ou 6 árvores e o restante tudo seja cópia alterada, né, cópia modificada daquela original. Isso também se utiliza, por exemplo, a fazer, e isso tem sido feito bastante, principalmente que a gente está próximo à Copa do Mundo, fazer pessoas em uma arquibancada. Né? Tenho lá o projeto do Beira Rio, por exemplo, e lá eu tenho várias pessoas sentadas no projeto, né, digamos. Aí agora, como é que eu faço para preencher? Imaginem, 80 mil pessoas dentro de um estádio. É nesse mesmo recurso, né? Vocês fazem 20 ou 30 pessoas, né, separadamente, e o resto é tudo multiplicação. Né, alterando o quê? Alterando cor de tecido, cor de roupa, cor de talvez tamanho da pessoa, mas a base ela é bem menor, tá? Existem alguns outros recursos também no Max também nos facilitam em relação à multiplicação, porque imaginem vocês renderizar essas 1.600 árvores que eu tinha falado anteriormente, ou essas 80 mil pessoas. É diferente, por exemplo, se eu simplesmente renderizasse 30 pessoas. O Max me dá essa possibilidade de eu renderizar 30 pessoas, ele simula o restante. Facilita no processo, né, na finalização. Voltando aqui para o Max. Voltando para as minhas estendidas. Eu tenho alguns outros objetos, tenho Hedra. Aqui eu vou passar um pouco batido, tá? Ó, tenho Hedra, tem alguns objetos bem diferentes.
Tem os Taurus Knot, parece vou fazer uma montanha russa ali, né? Oil Tank, cápsula. Deixa eu usar melhor a cápsula. Vou fazer comprimido, né? Spindle. Aquelas barracas de circo. Gangle. Ringwave. Esse basicamente eu não uso muito, mas só para mostrar para vocês. Rose, que é tipo uma sanfona. Prisma. E aqui vem duas bem legais, dois objetos estendidos bem legais. Um é o L-Extend, o outro é o C-Extended. O L-Extended, ele vai fazer uma parede, olha só. Isso é bom quando a gente está começando a modelar cenas, por exemplo. Tanto o L-Extended, veja que ele forma um L, e o C-Extended é a mesma coisa, só formando um C. Opa, apertei o direito sem querer. É bom quando a gente está começando a modelar e a gente não tem... modelei todo o meu objeto e quero ter uma noção de parede ao fundo. A gente normalmente utiliza esse L-Extended ou C-Extended e ele faz essa noção de profundidade. Normalmente vocês podem notar, nas cenas elas têm esse volume, né, de profundidade, que são essas paredes que nos dão. Claro, a gente pode desenhar, se quiser, um plane, ou mesmo um box. Mas o L-Extended e o C-Extended são mais rápidos, né? São mais ligeiros em relação a isso. Mostrar também para vocês, isso a gente vai utilizar na próxima aula, a EC Extended, que a gente tinha falado sobre folhagem. Olha só, tem algumas folhagens padrão. O problema dessas folhagens, né, que eu já tinha falado para vocês, é que elas são reconhecidas. Olhem só. Notem o seguinte. Quando eu desenho uma delas na cena, ó, ela fica gigante mesmo. Para eu reduzir só com a Gizmo Scale, né? A gente consegue reduzir. Fazer aqueles bonsais, por exemplo, em algum canto. Ó, quando eu clico fora, vejam que ele fica com essa marcação, né? Quando eu clico no objeto, eu consigo visualizar as folhas, propriamente dito. Vocês viram que a gente tem uma lista ali de folhagens. Ó, Generic Palm, aquelas pinheiros, né? Ó, tem várias folhagens pré-prontas. Até talvez se vocês utilizarem uma dessas folhagens e derem uma alterada ali na modelagem, talvez fique mais difícil de reconhecer, mas se for pouco utilizado, como eu falei para vocês, e o trabalho for bom, não tem tanto problema. Ó, feitar um jardim, por exemplo. Ó. Isso aqui a gente vai utilizar também, mas como exercício, né? Então a gente vai modelar uma casa e eu vou mostrar para você. A gente vai aplicar isso amanhã e na sexta, né? Entre amanhã e sexta a gente vai começar a modelar utilizando algumas desses elementos também. Tem também parede, ó, construção de parede, wall. Ó. Clico, vou clicando. Tá? Ele vai já gerando as paredes. Estou satisfeito? Posso clicar com o botão direito ou finalizar ele no clique onde eu comecei. Ele vai apertar o Weld Point. Sim, vou fechar os pontos. Claro, aqui eu fiz bem labirinto, né? Bem nada reto. Mas só para que vocês entendam que dá para... A gente vai utilizar também esse wall, né? Essa parede. Depois, a gente tem também aqui o Windows e Doors. Doors. Olha só, ele gera uma porta para nós, normalmente vindo agregado aquele wall. Né? Essas portas e janelas elas são aplicadas basicamente utilizando o wall. Daí eu tenho o bifold sliding, né, que é porta de correr, ou porta com
com esse pivô. Vejam que também consigo, eu estou mostrando bem rápido isso, porque a gente vai ver melhor quando eu estiver modelando a casa. Mas se eu quiser abrir a porta, ó, eu consigo abrir a porta para dar um efeito mais legal num cenário, né? O que mais? Janelas. Tem algumas janelas aqui. Deixa eu abrir essa janela, vamos ver. Ó, fica um pouquinho diferente, né, de abrir para cima. Claro, tudo isso a gente consegue alterar. Ah, tá muito largo o tamanho da janela. Tem pouco vidro. Isso tudo a gente consegue alterar. Tá? Eu não vou mostrar agora, a gente vai ver quando eu estiver construindo a casa. Só para vocês entenderem aonde fica. Voltando para home. Tá, basicamente do Max, assim, a visão geral, a gente já começou a perceber. Agora, antes de... Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês alguns modificadores, tá? Lembra que eu falei para vocês que basicamente a gente utiliza os objetos e os modificadores desses objetos. Vou pegar um objeto aqui, pegar esse box mesmo. Vou aumentar, lembra que eu tinha falado para vocês sobre aumentar o número de segmentos para a gente poder visualizar o efeito. Marquei o objeto, vejo que eu tenho uma lista aqui de modificadores, e a gente tem uma lista bem grande mesmo de modificadores. Talvez a gente não consiga ver todos, mas a gente vai ver alguns deles. Eu tenho um modificador aqui, deixa eu ver. Se eu acho, aqui. Que ele é bem legal, que ele é utilizado, ou melhor, foi utilizado, algo bem similar, tá? Não que tenha sido exatamente esse modificador, mas a origem dele é essa, do filme De Volta para o Futuro. Lembra daquele do De Volta para o Futuro 2, onde tem aquele robô que ele é meio líquido, né? Meio... lembra bastante um ser que faz que ele é algo animado e se derrete, né? Então essa opção de melt, ela faz isso com o objeto, ó. Derrete o objeto. A maior parte dos modificadores, elas são utilizadas assim. A gente marca o objeto na cena que a gente quer, seleciona o modificador, mexe nos parâmetros. Claro, para cada modificador vai ter os seus parâmetros diferentes, né? Vou deletar aqui. Tem um outro modificador, que esse é bem legal, que é o Bend. O Bend, olhem só o que ele faz, ele move a estrutura do meu objeto. Parece uma sanfona, né? Algo gelatinoso, assim, né? Imagine utilizando aqueles dois modificadores ao mesmo tempo, já dá para deixar algo bem líquido. Estou mexendo aqui basicamente no ângulo e na direção. Tá, o Bend. Vocês vão ver que a parte da modelagem no Max, ela é basicamente assim. A gente põe um objeto na cena e aplica um modificador. Tá? Seja o modificador que for. Tem um modificador que é bem legal, que é esse aqui, que é o FFD. O FFD, ele cria, olha só, esses pontos, esses nós aqui, tá vendo? Esses pontos amarelos, que eu consigo puxar, por exemplo,
Vamos aumentar aqui a modificação, Control Points. Vou usar aquela, olha só, atalho para a tecla, aquela gizmo de movimento, letra W. Gizmo de rotação, letra E. Gizmo de escalonar, letra R. Então, estou na gizmo de movimento, letra W. Ó, eu movimento, por exemplo, eu puxo aquele FFD ali, aquele pontinho, e ele cria, né, um levante, né, conforme os meus edges. Se eu não tivesse nenhum edge aqui, e isso acontece muito para quem está começando, tá? Por isso que essas dicas que quando eu comecei eu também queria poder ter tido, né? Eu não tive, quando eu comecei eu tive que aprender na marra, que se não tem os edges ali, essa função ela não funciona. E eu, quando comecei, em 2007, 2006, 2007, por aí, eu não sabia essa diferença entre eu estou puxando um objeto, né, e ele não está funcionando, e o outro está funcionando, por quê? Por que um funciona e o outro não? Justamente por isso, pelo número de edges, né, que tem dentro desse objeto. Notem o seguinte, que eu acho que vocês não viram anteriormente, mas agora a gente vai visualizar, tá? Eu tenho o meu FFD aplicado, aqui, ó, FFD 4x4, em cima do meu box. Se eu clicar em cima do box, olha só, eu estou vendo ali meu efeito, né? Se eu não quiser visualizar esse efeito, veja que a gente tem uma lâmpada aqui. Se eu apagar a lâmpada, eu vejo meu objeto como ele é originalmente. Então, meu objeto aplicando FFD original. Isso para todos os modificadores, a gente consegue ter essa noção de como ele é original, de como ele é com um FFD aplicado. Ou, na verdade, com um modificador aplicado. Vou deletar esse modificador. Um outro modificador que seja interessante aqui. Vamos ver. Ah, esse aqui é bem legal. Lattice. Esse modificador, olha só o que ele faz. Ele cria essa estrutura que lembra um pouco uma armadura. Né? Se eu reduzir aqui, deixa eu só reduzir. Vejam que aqui na opção parâmetros do Lattice está buff, né? Está ambos. Porque eu consigo mexer ou só no... Deixa eu ver aqui. Ou só na linha ou só na volta da linha, né? Se eu mexer em ambos, deixa eu só reduzir aqui o tamanho para 0,5. Deixa eu reduzir o slide para 1, vamos ver. Aqui reduzindo, talvez eu vou reduzir o tamanho de segmentos, vou reduzir para 4, para que a gente consiga visualizar melhor a aplicação desse Lattice. Melhor para visualizar. Olhem só, então eu tenho o segmento, né? Ou seja, isso aqui dá para fazer jaula, dá para fazer rede, dá para fazer rede de, por exemplo, de campo de futebol, dá para fazer rede aquelas de sinuca, dá para utilizar esse Lattice. Ou só as bolinhas em volta também. Aí, falando um pouco dos joints, né? Veja que eu tenho a opção octa, tetra, né? Ou icosa, daí ele fica mais arredondado. Se aumentar o número de segmentos, veja que ele começa a ficar umas bolinhas. Normalmente, quando se faz redes, deixa eu reduzir aqui o tamanho para 10. Notem, lembram que nos nós das redes tem uma noção de como se fossem bolinhas, que é mais ou menos essa ideia aqui. Claro, seria menor o tamanho e tudo, mas a ideia é a mesma, né? A gente tem lá na rede os edges ligados e os nós ligando umas redes às outras. Esse aqui de Lattice é bem legal. E agora, eu vou mostrar, antes de mostrar como se desenha um copo, tá? Eu vou mostrar um último modificador que ele salva
salva muitas vidas que estão começando no mundo do 3D. O que acontece? Digamos que eu tenho esse box aqui. Tenho esse box. E eu converti ele em poly. Vou converter ele em edit poly. Vamos ver se pelo edit poly tá ok. Digamos que ele está convertido em poly. Selecionei 2 polígonos e apertei no delete do teclado. Notem o seguinte, aqui até eu consigo visualizar preto, né? O problema é, se eu renderizar essa cena, eu não vou visualizar nada do que está preto, porque não tem profundidade. Como é que eu renderizo? Lá nas ferramentas, essa Render Production aqui, a nossa chaleirinha, ele vai renderizar a cena. Aqui eu estou usando V-Ray, mas não tem problema. A ideia é que vocês entendam que eu tinha uma face e o resto eu não consigo visualizar aqui no meu render, né? Como que eu consigo, de uma maneira sucinta, voltar um volume para dentro desse meu objeto? Eu quero que ele tenha esse buraco, contudo eu quero visualizar, né? Eu tenho um modificador, e esse modificador ele é bem utilizado mesmo, de nome Shell, Shell, que ele gera essa profundidade. Agora, se eu renderizar, eu já consigo ver a partir dentro dessa caixa, né, desse box. Eu vejo que eu tenho aqui Outer Glow, Outer Amount, desculpa, que é para fora, e Inner Amount, que é para dentro. Ou seja, ele pega aquela linha base, faz para fora e para dentro. Vou deletar. Ok, beleza. Hoje vocês notaram que a gente viu bastante da base, né, do 3D. Eu vou, antes de acabar a aula, mostrar como se modela um copo. Tá? Deixa eu ver. A estrutura do 3D, tá? Eu já mostrei tudo para vocês. A partir de amanhã a gente vai começar a modelar a casa. Daí a gente vai começar a ver coisas mais específicas, né? Inclusive, vou mostrar um pouquinho de textura, mostrar algumas coisas mais prontamente, não tão... Hoje foi um apanhado introdutório, né? De a gente entender como funciona o Max. Amanhã a gente vai entrar propriamente num modelo específico, né? Num trabalho específico. Para fazer um copo. A gente não viu ainda, mas agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, vocês viram Geometries, eu tenho uma opção chamada Shapes. Esses Shapes, tá? Eu tenho dentro dele Splines. O que são Splines? São linhas em 2D dentro desse meu cenário. Ou seja, são linhas que, né, ainda não são extruídas, né? Não tem extrusão nelas. Como é que eu aplico? Eu tenho aqui retângulos, tá? Eu vou desenhar com a linha, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Tem um retângulo, vejam que ele não está formando nada 3D. Círculo, arco, donut, elipse, hexagon, estrela, hélix. Esse hélix é bem legal que ele funciona em mais de 2 eixos, né? Enquanto os outros ele só num eixo. Texto, né? Se eu quiser escrever algum texto. Linha. Para fazer um copo, olha só, a gente vai usar um modificador chamado Late. Tá? Fazer copo é bem básico, tá? Isso funciona não só para... Eu vou fazer um copo, mas isso funciona para garrafa, para jarro, para coisas que são esféricas. Funciona essa mesma ideia. Primeiro lugar, perspectiva aqui. Eu vou colocar numa perspectiva, deixa eu ver, front. Estou numa perspectiva front, estou dando zoom com um scroll arrastando para frente para pegar essa minha linha e eu vou desenhar uma fatia, ou seja, um pedaço desse copo. Não sei, tá? E aí que tá. Não sei se vai ficar
tão bem acabado o copo. O que importa mesmo é a ideia, tá, de como funciona essa estrutura. Então, como é que funciona? Normalmente a gente, quando desenha copo, a gente começa pela base. Vou desenhar mais ou menos como se fosse uma taça. Eu cliquei de novo e agora estou com o mouse solto aqui com a linha. Cliquei, arrastei, aí ele vai gerar um certo ângulo. Cliquei, arrastei de novo, mais um ângulo. Cliquei, arrastei. Cliquei, arrastei. Cliquei, arrastei. Esse exercício é bom para praticar o max. E no último ponto, lembra quando a gente fez isso lá com a parede, né, com o wall? A gente clica e ele vai perguntar se a gente quer fechar a spline. A gente coloca que sim, que a gente quer fechar essa spline, não quer deixar ela aberta. Beleza. Aqui eu tenho uma fatia, né, uma face apenas desse copo. Eu tenho um modificador chamado de Delete, que ele aplica o restante para mim. Bash Pat Late. Ó, lá no Modifiers, Pat Late. Naquela listinha lá de modificadores, se a gente fosse, também teria. Tá? Late. Cliquei no Late. A princípio, ele vai pegar o eixo central e vai tentar moldar o objeto conforme aquele eixo central. Eu tenho aqui nos parâmetros do Late Min e Max. Vejam, o Min ele já forma o cálice. Ó, talvez seja um pouco aberto demais, isso aqui, claro, pode ser alterado depois. Mas a ideia de desenho do copo é a mesma. Se você desenhasse só uma face da garrafa, mandassem girar o resto, ele também faria. Ah, se não está muito arredondado, vou aumentar para 36, ele passa a ficar mais arredondado. Vamos renderizar, ó. Renderizamos, já ficou. Talvez aqui o chão dele ter ficado muito grande, a base do copo. Isso a gente pode reduzir depois, né? Mas a ideia do Late é essa aqui, para copos, garrafas e coisas nessa ideia que precisam de rotação. Bom, galerinha, vou parar aqui a nossa gravação. Eu gravo todas as aulas, tá? Vou parar essa gravação. Vou abrir para perguntas, tá? Para quem já for indo aí, muito obrigado por terem assistido essa primeira aula. Lembrando que amanhã e sexta-feira a gente tem as nossas próximas 2 aulas. E muito obrigado a todos. Vou ficar para responder perguntas.